posso fazer como cidadão para cobrar o meu vereador? Senhor Alencar, inicialmente cabe explicar a natureza e a forma como o mandato é exercido pelos vereadores. Nesse caso, o importante é ter em mente que a República Brasileira adotou como regra o sistema representativo do exercício do poder pelos vereadores, com ampla possibilidade de que tal poder seja exercido diretamente pelo povo. Assim, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal aduz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente no termo da Constituição Federal. Assim, dentro do sistema de representação outorgados aos vereadores é que sobressai a ação fiscalizadora exercida pelos cidadãos, o qual poderá utilizar dos instrumentos constitucionais de controle de atos públicos, tais como o direito de petição, previsto no inciso 34, artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, onde o cidadão poderá realizar encaminhamentos de demandas diretamente ao vereador pelos meios institucionais. Sob a perspectiva política propriamente dita, a participação ativa no mandato outorgado aos vereadores pode se dar através da participação nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno, ou mesmo através do comparecimento aos respectivos gabinetes dos edis. O cidadão também poderá acompanhar o trabalho dos vereadores através do site oficial da Câmara de São José, o qual contém links para reclamações através da ouvidoria, links de transparência pública e publicação de documentos oficiais, assim como as plataformas interativas, as chamadas redes sociais, sendo um campo aberto para o encaminhamento personalizado das demandas do cidadão josefense. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos, como este, que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou. E para melhor, ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em Bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã.
Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todas e a todos, especialmente o público de São José, mas também de toda a Grande Florianópolis. Nós estamos iniciando uma reunião virtual da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Cultura e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Vereadores de São José, onde nesta reunião a gente irá debater sobre a possibilidade ou não do fechamento do serviço de emergência pediátrica do Hospital Regional. E para isso a gente tem alguns convidados, e além desses nossos convidados, nós também temos 2 vereadores que estão participando aqui conosco, que é a vereadora Aline e o vereador Antônio Lemos, e aproveito para agradecer a presença do diretor do Hospital Regional, o senhor Marcelo Borges Moreira, também a presença do doutor Edson De Luca, que é pediatra e é chefe da emergência de pediatria do Hospital Regional. Nós também temos aqui a participação da secretária municipal de saúde do município de São José, a senhora Sinara, e também convidamos, mas até o momento não apareceu, a representante da Secretaria de Estado da Saúde, que é a senhora Viviane de Jesus e o senhor Josimar da Silva. Então, logo que eles se logarem, a gente coloca eles também aqui. Então, antes da gente iniciar o debate, eu quero passar a palavra primeiramente para os vereadores, para a vereadora Aline e para o vereador Antônio Lemos, para que possam dar uma boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente vereador André, que está aí na presidência dessa importante reunião, representando a vereadora Sandra, vereadora Aline, nosso muito boa tarde, doutor Marcelo, diretor do Hospital Regional de São José, doutor Edson De Luca, chefe da emergência pediátrica do Hospital Regional, e a secretária Sinara, nosso muito boa tarde. Esperamos que nós possamos, nessa conversa, de fato, enterrar essa possibilidade ruim para a cidade de São José do fechamento da emergência pediátrica aqui na nossa cidade, tão importante para a cidade de São José e também para a Grande Florianópolis. Nosso muito boa tarde a todos que nos assistem pelo canal 10.2 TV Câmara. Vereadora Aline. Vereador André, que preside essa reunião, todos aqueles que estão participando de forma virtual na nossa reunião e aqueles que nos acompanham nessa tarde, uma boa tarde. Nós precisamos muito que essa reunião seja produtiva, porque não podemos aceitar que a emergência pediátrica do Hospital Regional de São José seja fechada, mas tenho certeza que nós conseguiremos obter êxito com o nosso trabalho, com o reconhecimento dos profissionais que atuam no Hospital Regional de São José. As crianças precisam desse atendimento, os pais precisam que a emergência esteja aberta para levar os seus filhos. Então, uma boa tarde a todos e fico na expectativa de que nós conseguiremos êxito nessa demanda. Secretária Sinara, por favor. Boa tarde, vereadores, boa tarde ao doutor Marcelo, doutor Edson, e acho que como a gente tem visto aí nos últimos dias, e também em conversa com o doutor Marcelo, essa questão do fechamento da pediatria, então, é algo que não vai acontecer. Estamos aqui à disposição para falar em relação ao município, qual é o posicionamento também do município em relação a essa situação da pediatria, e também como está hoje a nossa pediatria no município. Obrigada. Obrigado, secretária. Doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Saúde aos vereadores. Sinara, secretária de Saúde, doutor Edson De Luca. E assim que começar a reunião, acho que eu gostaria de, primeiramente, contextualizar o porquê
foi ventilado isso, por que dessa ideia, a situação do hospital, a situação da pandemia. Acho que assim que... Eu peço só para a gente, a gente só está fazendo a abertura, na sequência eu já vou lhe passar a palavra para que o senhor possa contextualizar, e daí eu só peço para que também o Dr. Edson também mencione sua presença para que a gente possa começar a discussão. Perfeito. Dr. Edson. Alô? Estamos lhe ouvindo. Alô, estão ouvindo? Sim. Sim, então tá. Então, boa tarde a todos, né? Antônio, Sinara, Marcelo, né? Prazer em estar aqui com essa reunião. E estamos aqui para dar detalhes e esclarecimentos, né, do nosso serviço lá, a importância do nosso serviço, né? Obrigado, doutor Edson. Eu até peço desculpas ao doutor Marcelo por ter interrompido, mas a gente já vai passar na sequência para o senhor. A gente sempre faz, praxe a gente passar a palavra para os convidados, para os vereadores, até para um registro de presença. É claro que hoje nós estamos aqui mais para mediar e escutar o que tem para dizer tanto o diretor quanto o doutor Edson, a secretária Sinara, e também se entrar a representante da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina, mas eu só queria falar algumas coisas disso que já se foi dito aqui pelo vereador Lemos, pela vereadora Aline, da importância desse serviço que é executado aqui na Grande Florianópolis, né, do importante atendimento. Estava dando uma olhada aqui, em 2019 passaram 50 mil crianças pela emergência pediátrica do Hospital Regional, e não é só um hospital que atende apenas São José, mas atende toda a Grande Florianópolis, São Pedro, Santa Amaro, Biguaçu, Palhoça, e tendo em vista que para que as famílias tenham que ir até a ilha de Santa Catarina, até a capital Florianópolis, até o hospital infantil, muitas vezes isso acaba sendo muito, muito difícil, muitos não têm não tem veículo, então um atendimento aqui no nosso continente é super importante. Então, dizendo isso, eu passo a palavra para o doutor Marcelo, para que o doutor Marcelo possa contextualizar como é que está essa questão, tendo em vista que teve algumas reuniões essa semana com o governador, mas eu lhe passo a palavra para que o senhor possa nos contextualizar nesse sentido. Bom, então, primeiramente, da onde veio a necessidade, né, o estudo para a transferência da pediatria para o hospital infantil temporariamente. No início começou a pandemia e tivemos que dividir as emergências, criando áreas exclusivas para a Covid, né, separando, então, a área Covid da área não Covid, áreas de internação, UTIs, tudo dentro da emergência. Então, com isso, nós tivemos que deslocar um pedaço da emergência, a parte ortopédica e a parte cirúrgica, para a parte dos ambulatórios e para a parte da pediatria. A pediatria, então, foi desalojada do seu local original e foi colocada dentro dos ambulatórios. E assim funcionou por aproximadamente 2 a 3 meses. Porém, depois disso, houve a necessidade de reabertura dos ambulatórios, porque nós tínhamos muitos pacientes com consultas tempos sensíveis, consultas que já estavam agendadas, que precisavam retornar para isso. Então, tivemos que reabrir os ambulatórios e a pediatria foi alocada no hospital dia. Fechamos uma outra área do hospital, destinamos ao atendimento da pediatria. E assim ficou. Porém, a pandemia avançou e a gente precisava abrir novos leitos de UTI. O único local disponível para fazer isso dentro do hospital é no espaço onde está a pediatria hoje. Por quê? Porque os outros locais já foram abertos leitos de UTI, os outros possíveis, né? O maior impeditivo é a rede de gás, né? A gente precisa ter saída de oxigênio, vácuo e ar comprimido. Então,
todos os locais onde tinham isso, a gente já abriu novos leitos de UTI. Nós abrimos aproximadamente, hoje estamos com 32 leitos de UTI, tinham 14, abrimos mais ou menos 18 leitos de UTI aqui. Então, nós conseguiríamos abrir ali em torno de 6 ou 7. Então, por isso, e nós não teríamos onde colocar mais a pediatria. Então, por isso, surgiu dessa falta de espaço, né, somado com a necessidade de abertura de novos leitos de UTI, surgiu a ideia, né, a necessidade, então, de desalojar a pediatria daqui. Somado a isso, a gente teve, desde que começou a pandemia, metade de março, abril, maio, junho, nós temos um atendimento muito reduzido na emergência pediátrica. Nós estamos atendendo em volta por mais ou menos aí 24, 25 a 30 crianças por dia, uma criança por hora. Então, realmente estamos com um volume bastante baixo, né? Os pais não querem trazer no hospital geral, porque aqui é Covid, então tem medo de contaminar, acabam levando nas UPAs, houve uma redução importante da procura, né? Então, além disso, a gente sabe que São José tem uma rede de saúde bastante estruturada, possui pediatra em todas as unidades básicas de saúde, possui pediatra 24 horas na UPA, né? Então, teria condições assim, de absorver, nesse período que tem um número muito reduzido de pacientes, completamente o volume de atendimento pediátrico, né? Então, a ideia, por último, era a transferência temporária por 90 dias da emergência pediátrica para o hospital infantil, né, para a abertura desses novos leitos de UTI. Porém, né, houve uma reunião com o governador e, por enquanto, vai ser mantida a pediatria aqui, não vai ser retirada a pediatria daqui, conforme a palavra do governador. Obrigado, doutor Marcelo. Possivelmente daqui a pouco vai ter algumas perguntas que talvez o vereador Antônio Lemos e a vereadora Aline queiram fazer. Eu vi que aqui no documento que vocês encaminharam, que realmente reduziu o número de ocorrências, mas eu acho que, claro, tem todo esse aspecto do atendimento que o próprio município de São José acaba dando, mas também que em meio à pandemia, automaticamente as crianças acabam, né, ficando menos doentes, acabam se machucando menos, porque todo mundo ficou de resguardo. Nesse sentido, eu quero pedir para que a secretária Sinara, do município de São José, da Secretaria Municipal de Saúde, possa dar a sua reflexão aqui conosco. E eu queria só perguntar uma questão para a secretária Sinara, que eu vi aqui, que na resposta do diretor aqui, Marcelo Borges, em relação à justificativa do fechamento, quando perguntou à Secretaria Municipal de Saúde, e a Secretaria de Saúde não se opôs a esse fechamento. Eu queria escutar da secretária se isso é verdade, ou se não, se esse pensamento mudou. Enfim, por isso eu lhe passo a palavra. Obrigado, secretária. Então, em relação a essa questão da pediatria, é um assunto que ele é recorrente, não é a primeira vez que ele vem, né, para ser discutida a questão da pediatria. Em outros momentos nós já fomos procurados, tá? São José foi procurado, não era o doutor Marcelo o diretor, São José se posicionou contra, né, porque o único hospital que tem dentro de São José é o hospital regional. Então, é de direito dos nossos munícipes sim ter aquela porta, tanto para infantil quanto para o adulto. Então, a gente sempre se posicionou assim. Quando nós fomos procurados em relação a isso, foi numa reunião que teve, inclusive que o secretário André estava participando, e estavam os prefeitos da região junto nesta reunião. E a defesa foi essa, do número de atendimentos que estava acontecendo naquele momento, regional, não era só o regional, na discussão naquele momento, e que a discussão era o quê? Era a ampliação de leitos.
Como não havia mais possibilidade de ampliar leitos em outras situações, e dentro do regional, o que veio apresentar era essa estrutura que já estava pronta, que de imediato conseguiria ampliar o número de leitos, e pela situação que estava ocorrendo, o secretário André, então, sensibilizou naquele momento a reunião, tinha outros secretários também, não somente os 4 municípios, em relação. Aí a gente discutiu que é muito difícil, você não deve, como é que você vai fechar uma porta, por mais que seja apenas ambulatorial, que casos graves acaba sendo encaminhado para o hospital infantil, né, porque não tem essa retaguarda dentro do hospital regional, mas muitos pais, eles acabam levando a criança, porque ali tem equipamentos também de raio-x, de ressonância, tomografia, então o hospital possui esse parque, né, de equipamentos para exames que a UPA ela dispõe apenas do raio-x. E então isso é uma discussão que aconteceu naquele momento, e como a questão era ampliar os leitos e o período seria por 90 dias, e isso seria uma discussão que iria para a CIR, não seria seria feita uma deliberação em CIR com os 22 municípios, que bem como o vereador André falou, o regional não atende só Palhoça, São José e Biguaçu, ele atende os 22 municípios, né? Ele é porta para os 22 municípios. É claro que a maior demanda hoje é Palhoça e São José, que estão entrando na pediatria. E essa discussão, então, seria de secretariado, não seria uma discussão apenas de São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis. Então, passaria pela CIR, seria referenciado um documento aonde estaria a justificativa em relação a ampliar esses leitos por este período. E após, então, retornaria à pediatria. Foi assim que o secretário André apresentou, né, naquele dia a reunião, e aí passou-se a discutir. E nós ficamos na retaguarda, então, acompanhando. O que eu tenho para falar em relação a São José? O que nós nos posicionamos quando fala que a secretária de Saúde de São José se posicionou? Que é dever nosso atender a atenção primária, sim, isso cabe a nós. Nós estamos com a nossa rede formada, então, onde temos pediatra em toda a nossa rede, temos pediatra especialistas na média complexidade, e temos a porta da UPA, que é uma das únicas UPAs hoje que possui pediatria no seu 24 horas disponível. Atendemos uma média, antes da pandemia, em torno de 5 a 6 mil crianças mês passa pela UPA de São José. Neste momento de pandemia, reduziu muito, não só nas unidades de saúde, mas na UPA também. Que, inclusive, tem horários que os nossos pediatras na UPA acabam ficando sem ter um paciente para atender, ficam por horas aguardando o paciente, porque realmente, assim, primeiro que as crianças não estão indo para a escola, então ela passa a não ter aquele contato escolar, né, que é muitas vezes onde acontecem os vírus, as transmissões, resfriado e outras causas mais. Então, ela acaba não indo, né, acaba não indo para as unidades de saúde. E quando acontece uma queda, ela até vai à UPA, mas ela sempre vai procurar ir ao hospital porque ela quer ter uma segurança maior, quer ter uma garantia maior deste atendimento. Então, assim, o que São José se coloca? Que o que cabe a nós fazer a atenção primária, nós estamos preparados sim, e é a nossa obrigação fazer a atenção primária. E o que é média complexidade, que é a UPA, também está estruturada para atender. Então, se o aceno fosse, nesse momento, para poder ampliar os leitos, cabe a nós fazer o nosso papel de atenção primária. Isso o município não pode se negar, porque ele tem que fazer o seu papel sim. E por muitas vezes, quando nós éramos questionados pelo Estado, a gente sempre solicitava, por favor, nos encaminhe os relatórios de quem é azul, que a gente chama azul, que é quem é atendimento da atenção primária, que a gente vai fazer a busca ativa dessa família e vamos incluir, então, essa criança para ela vir ser atendida na unidade de saúde. Porque tem o médico da estratégia, tem o enfermeiro, tem o pediatra, que pode dar este atendimento à família e fazer o acompanhamento. Então, a gente sempre se colocou à disposição do Estado para fazer esse papel que cabe ao município, que é fazer a atenção primária, que é fazer esse atendimento. Então, para deixar bem claro, tá, que São José se posiciona contra fechamento de qualquer porta de saúde, tá? Ao contrário, nós temos que ampliar, temos que melhorar, temos que ofertar, temos que deixar de transportar nossos pacientes para Itajaí, Balneário, para outros locais, e temos que sim referenciar dentro do nosso território o quanto mais possível, né? Então, é assim que a gente sempre se posicionou. Mas neste momento de pandemia, como nós estamos organizados, como reduziu, o aceno foi esse. Então, se discutisse em si pelos 90 dias para poder ampliar, né, esses leitos de UTI. Por quê?
porque também tem a economia batendo na nossa porta. E aí, como é que você vai aliar a economia com saúde? Nós temos que ter O total de atendimentos anuais, né, de 2011 a 2019, dá em torno de 50 mil em todos os anos. Tá? Só aqui 2012 deu 47 mil, 2017 deu 54 mil atendimentos, né? 2018, 47 mil atendimentos e 2019, 50 mil atendimentos. A inauguração da UPA de São José foi em 2017, dezembro de 2017. Então, 2018 continuou com 47 mil atendimentos. 2019, 50 mil atendimentos. Então, não houve uma redução com as UPAs, né? Teve as UPAs de Iguaçu, a UPA de Palhoça, então, e não pode esquecer o número de pessoas, né? A população aumenta. Né? Então, a gente está continuando atendendo ao mesmo número, né? A quantidade de pessoas. E é muito importante também ressaltar o seguinte, né? As UPAs, São José tem 24 horas, mas Palhoça não tem todos os dias pediatra. A UPA do Continente não tem pediatra. A UPA do Iguaçu também tem deficiência com pediatra. Né? Então, só tem São José, a UPA de São José, que tem pediatra 24 horas. E mesmo assim, a equipe da enfermagem ali é de todo o serviço ali, né, de adultos. E já nós ali temos um serviço próprio, né, da enfermagem gabaritada para atender essas crianças, como todos nós pediatras, né. Tem situações, foi colocado aí, que os pais procuram o hospital. Né? Eles procuram o hospital como referência. Ali é um ponto estratégico, né, da região, PR, né? E como foi bem falado ali, 22 municípios. Não é só São José, não é só Palhoça. 22 municípios. E a primeira coisa que eles pensam quando a criança dá algum problema, à noite, por exemplo, né? A criança aspira, bebezinhos, né? Já atendi várias crianças grávidas, bebês que durante a noite aspiraram e foram procurar o hospital. Então, lá, como em Iguaçu não tem pediatra todas as 24 horas, né, eles vão para o hospital. O Biguaçu também, né, não tem. E mesmo essa semana, só colocando aí realmente, a diminuição é em todos os locais, não é só no hospital regional, decorrência da pandemia.
né? Não podemos esquecer dos outros anos, 50 mil atendimentos. Os anos seguintes vão voltar ao normal, né? Não vão ter pandemia sempre, mas é uma situação realmente inusitada, uma situação diferente, né? Então não podemos analisar agora só pela pandemia, tem que analisar o anterior, né? Todos os atendimentos, todas as vidas que a gente salvou lá, todas as crianças que a gente atendeu com emergência, né? E durante esses dias agora atrás, né, a gente, na reunião com o governador, ele ficou bem sensibilizado. Um garoto, eu não sei de que município que ele é, mas ele foi lá no São José, acho que era de São José, o garoto caiu, de 9 anos, caiu, bateu a coxa no guidão da bicicleta, houve o colapamento de uma artéria, e se não fosse feita a cirurgia vascular, ele teria perdido a perna. Foram os pediatras lá do regional que atenderam e acionaram o vascular rapidamente. Só foi operado no HU, porque o hospital infantil não tem cirurgião pediátrico, não tem cirurgião vascular, né? Tem cirurgião pediátrico, mas não tem cirurgião vascular. E os médicos, cirurgiões vasculares do HU agradeceram aos pediatras que foram, devido ao atendimento nosso lá, que salvaram a perna do guri. Imagina se a gente não estivesse lá. Ele ia correr para outros locais, ia para o infantil, não ia ter cirurgião vascular, né? Tem que procurar um local e poderia ter perdido a perna, né? E ainda ontem, não sei o que houve com o raio-x lá da UPA de São José, estava sem raio-x, foi encaminhado uma criança lá para fazer o raio-x no regional, né? Teve outra criança lá de Palhoça que tomou vacina, teve uma reação, o primeiro local que a mãe foi correndo, foi lá para o hospital regional. Teve uma reação, tipo uma convulsão após a vacina. Então, tudo isso, né, desde recém-nascido até adolescente. Emergências oftalmológicas é o único hospital que atende emergências oftalmológicas pediátricas. O hospital infantil não tem oftalmologista sob aviso, só de ambulatório. Então, eles não atendem emergências oftalmológicas, só o regional. E nós damos o primeiro atendimento, né? O oftalmo, que é adulto, praticamente, eles têm formação de adulto, eles não têm experiência com crianças, para medicação, para fazer exame, para acompanhar uma tomografia lá do olho, é a gente que vai. Se a gente não estiver lá, eles vão ter dificuldade de atender a criança. Então, eu podia enumerar aí infinidade de situações, né, que devido à pediatria lá do regional, né, que resolve essas situações. Temos as UPAs, sim, para ajudar, porque o movimento é grande, nos períodos normais, né, a população aumenta. Então, a preocupação desses fechamentos também reflete no hospital infantil, no hospital universitário onde eu atendo. Eu também trabalho no hospital universitário de pediatria, e lá também está um movimento, está bem calmo agora nessa situação, né? Então, eles ficaram muito preocupados, porque essas crianças vão ter que se deslocar, né, ou para o infantil HU, ou mesmo para as UPAs, né, vai piorar a situação desses locais. E outra é a distância, né? Imagina todos esses 22 municípios ter que se deslocar para a ilha, né, na Via Expressa, cidade de ônibus, né? Então, a gente vê as mães, realmente, quando a gente comenta isso, né, se tivesse que ir lá para o infantil, elas realmente relatam, né, a dificuldade que teriam, a maioria da população, né, a dificuldade de se deslocar. Tá? Enquanto, só colocar na fala do Marcelo ali, com relação a temporário, ontem mesmo, com o governador, ele mesmo entendeu que fechar por 90 dias e voltar não é adequado, por quê? Para desmantelar a equipe, metade para o infantil, metade fica na maternidade, depois para retomar a equipe novamente, torna-se quase impossível. Eu que estou há mais de 28 anos lá, sei da dificuldade de montar uma equipe, e depois de 90 dias, principalmente os médicos que foram para o infantil, já estão lá, eles não vão querer voltar. E aí, para remontar o serviço lá, vai ser difícil. Vai ser voltar para o serviço depois de 90 dias. E o próprio governador entendeu isso realmente, que isso aí ele disse que não é viável essa situação de temporário, né? Então, a gente está bem mais assim, tranquilo, né? Mas a nossa tranquilidade vai ser maior quando a gente for no nosso setor original lá. Quando a gente voltar para o nosso setor original, é que a gente estaria tranquilo, realmente, com relação à situação de fechamento. Obrigado. Obrigado, doutor Edson. A gente sabe que uma das grandes dificuldades, isso é de todos os governos, é abrir as portas, né? Ter mais portas para a saúde em diversas outras áreas. Então, fechar uma porta significa que depois tu vais ter de novo trabalho para abrir mais uma porta.
Então, acho que isso que o doutor falou, acho que faz muito sentido e que bom que o governador teve essa sensibilidade nessa reunião dessa semana. Eu vou passar a palavra para a vereadora Aline, para que ela possa fazer algumas colocações e, se desejar fazer algumas perguntas aos nossos convidados, fique à vontade, vereadora. Então, eu achei muito importante a fala do Dr. Edson, concordo plenamente com ele, é isso que eu penso também da importância de manter a emergência pediátrica aberta. O doutor mesmo relatou diversas situações importantes, né, que demonstram que nós precisamos ter a emergência pediátrica aberta, situações de mães que no momento de desespero procuram um hospital regional porque é a porta mais rápida acesso naquele momento, né? Que bom que o governador teve a sensibilidade de entender que o fechamento por 90 dias pode trazer prejuízos lá na frente. Esta também era a minha preocupação, porque eu já disse em outras reuniões que nós deveríamos estar discutindo ampliar os atendimentos, melhorar, né, o possível para atender essas crianças, qualificar o quanto mais os profissionais que exercem um excelente trabalho naquele local e não estarmos brigando e lutando para manter um serviço que nós já temos na nossa cidade. Então, assim, fico feliz e espero que realmente não exista essa possibilidade de fechamento da ala pediátrica do Hospital Regional, porque na nossa cidade nós conseguimos ter isso e não podemos perder, né? Então eu fico feliz de saber e espero que o governador seja sensível com a nossa cidade, que em nenhum momento ele entenda pelo fechamento. Como foi dito aqui que os atendimentos diminuíram, realmente é em razão da pandemia, porque as crianças estão em casa, estão sendo cuidados por familiares, muitas crianças que levantam cedo também junto com seus pais para irem para as creches, para as escolas, no frio, no inverno, isso acaba fazendo com que a criança tenha sua imunidade baixa e que fique doente por mais vezes, né? E nesse momento, como estão em casa com seus pais, acabam sendo protegidas também desse período de inverno, né? Então, eu me coloco aqui à disposição para poder lutar juntos, né? E podermos fazer com que o hospital não tenha em nenhum momento, em nenhuma hipótese, o fechamento da emergência do Hospital Regional de São José. É isso. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Aline. Até nos perguntaram, depois que teve esse encontro com o governador, se iria ser cancelado ou não essa reunião de hoje. Mas a gente fez questão de manter, até para poder escutar o que o diretor tinha para falar, e também o doutor Edson, a secretária Sinara. Então, é importante e com essa notícia mais ainda. Vereador Antônio Lemos, passo a palavra para você. Obrigado, presidente. Vereador André. Na terça-feira, de fato, estivemos com o governador Moisés, que sensibilizou-se com a demanda da grande Florianópolis, ouviu informações precisas e comprovadas com o doutor, a presença estava lá também o doutor Edson De Luca, o chefe da emergência pediátrica, e também o doutor Stempes, doutor Kempis Spencer, que também é pediatra na emergência do Hospital Regional, e ao ouvir as informações, ao ouvir os números, ao ouvir também o seu secretariado, entendeu de que não era a melhor solução, mesmo que provisória. Como já colocou o doutor Edson De Luca, aquilo ali não é um posto de saúde, né? Foi dito, inclusive, de que São José tem pediatra nos postos de saúde, que bom que temos, mas os postos de saúde de São José não substituem, nem de perto, nem de longe, a emergência pediátrica do Hospital Regional. Temos bons profissionais, uma boa rede, mas é uma outra estrutura completamente diferente, outra equipe. Então, e essa decisão, embora fosse pensado no provisório, mas todos nós conhecemos o provisório político, né? A ponte Hercílio Luz provisoriamente foi fechada para uma reforma
e foi reaberta, se não me engano, 30 anos depois. Nós conhecemos o provisório político. E as decisões provisórias de fechar uma porta na emergência criaria, sem dúvida alguma, situações irreversíveis. O doutor Edson colocou um exemplo de milhares que acontecem ali, situações de emergência, obviamente, de um garoto que, se não fosse a porta aberta da emergência pediátrica, teria perdido a perna. E perder uma perna não é uma decisão, não é um fato provisório, é permanente. E a perna, até que ainda é possível a gente entender, mas tente imaginar uma mãe lá do interior de Palhoça, tendo que ir até ao infantil, atravessar a cidade de São José, atravessar o trânsito de Florianópolis. Sem dúvida alguma, nós teríamos muitos casos, inclusive, de correr risco de vida, colocar as nossas crianças em risco, com a vida em risco. Mas agradeço mais uma vez aos vereadores, à Câmara de Vereador que se manifestou, aos vereadores que agiram, que vestiram a camisa, lutaram e que sensibilizados pela causa, sensibilizaram também a Secretaria de Saúde. Eu queria fazer uma pergunta bem específica ao doutor Marcelo. Eu tive acesso a uma documentação. O doutor teve um médico que fez uma manifestação ao Ministério Público e o Ministério Público oficiou ao Hospital Regional e também à Secretaria do Estado para que respondesse algumas perguntas. E na resposta do doutor Marcelo, foi colocado de que, eu vou ler aqui o parágrafo, e eu quero fazer uma pergunta em cima desse parágrafo. Doutor Marcelo, na resposta que deu à promotora Letícia, disse que o que houve foi uma consulta e reuniões com as secretarias municipais de saúde de São José e Palhoça, que não se mostraram contrárias, pois entendem que é o mesmo serviço ofertado pelo município. Foram contra. Eu gostaria de ouvir do doutor Marcelo com quem que o Hospital Regional estava conversando e que não entenderam que seria ruim para o município ou que concordaram com a decisão de fechar as portas da emergência pediátrica. Por favor, doutor Marcelo. Vereador Antônio Lemos, talvez eu tenha me explicado mal no documento, até porque é uma resposta curta e objetiva. Houve conversas com a Secretaria de São José, com a Secretaria Sinara, com a Secretaria da Palhoça, também com o doutor Paraná, que é presidente da RUI. E quando eu coloco que não se opõe, que São José não se opôs, é porque São José tem capacidade de absorver essa demanda. Né? A rede está estruturada de uma forma que ela vai ser capaz de suportar a demanda dos pacientes que eram atendidos aqui, tanto em número quanto em complexidade. Né? A gente sabe que a emergência pediátrica aqui, ela não é referência, nenhum paciente que está, por exemplo, em alguma UPA de qualquer um dos 22 municípios vem transferido para cá. O SAMU não traz pacientes pediátricos para cá. Nós não atendemos, como foi ventilado em um documento que também foi ao Ministério Público, grandes queimados, politraumas, nós não atendemos isso aqui. É um hospital que não tem nenhuma especialidade pediátrica, é um hospital que não tem internação pediátrica, é um hospital que realiza um atendimento de baixa complexidade na pediatria. Então, quando eu coloquei ali nesse documento que São José não se opôs, São José no sentido de que São José tem capacidade plena de atender os seus munícipes que são atendidos aqui. Né? Talvez eu tenha expressado mal aí no documento que vai ao Ministério Público. Não, ok. Estou satisfeito. Ainda bem de que... Antônio, posso só falar um momentinho? A fala do Marcelo?
presidente. Alô? Alô? Sim, estamos lhe ouvindo. Pode falar, doutor Edson. Então, não, com relação a isso, né, o que é baixa complexidade? É visto por o Marcelo é cirurgião de adulto, né? A complexidade dele é outra coisa. Normalmente, os adultos, médicos de adultos, não têm conhecimento da complexidade pediátrica. Então, imagina, desde um recém-nascido até um adolescente, a gente sabe da complexidade dos adolescentes. Tentativa de suicídio, atendemos vários casos. Recém-nascidos, com icterícia, que aspiram. Isso é complexo, né? Que só o pediatra sabe atender. Não há necessidade de ser um especialista em cirurgia, da pediatria, ou pneumo, ou gastro. Basta ser o pediatra geral. Ali é uma emergência para atender esse caso de emergência, né? E direcionar. Quando ele fala que não é referência, ontem a UPA de São José estava sem raio-x, encaminhou lá para o regional. Ela não vai encaminhar lá para o hospital infantil. Está ali do lado, né? Nós já atendemos várias queimaduras, vários acidentes graves. Esse garoto aí da perna é complexo, é grave, né? É um trauma grave. Então, tem que analisar a pediatria desde recém-nascido até adolescente. É bem complexo. Então, eu não vejo onde é que diz aí que é baixa complexidade. Eu não sei aonde que analisam isso, né? Onde é que é a baixa complexidade. Obrigado, doutor Edson. A secretária Sinara gostaria de falar. Eu vi que mandou uma mensagem aqui. Está aberto o microfone, secretária. Obrigada. Não, em relação a essa questão do doutor Edson de que o raio-x da UPA não está em funcionamento, não está correta. A gente tem que entender o que aconteceu, porque, inclusive, ontem foi um dia que eu passei pela UPA e o raio-x estava em pleno funcionamento. Então, tem que ver se chegou com o encaminhamento da UPA. Eu gostaria que, inclusive, nos encaminhassem para a gente averiguar o porquê que o pediatra encaminhou para o regional. Porque em nenhum momento o raio-x esteve com problema em São José. Então, eu gostaria que certificasse essa informação que é de São José. E, assim, quando a gente fala que São José está, porque nós conhecemos como é que funciona a rede, né? E dentro do que cabe a nós atender como atenção primária e a UPA, a gente se estruturou para isso. E nós deixamos sempre bem claro em todas as reuniões que houve de que nós não temos capacidade para atender pacientes de Palhoça, de Biguaçu, de outros municípios, tá? Porque a estrutura que está montada dentro do número de crianças de São José. Então, isso também a gente sempre deixou muito bem claro, né, nas reuniões que nós não aceitaríamos este tipo de encaminhamento. O doutor Marcelo, ele pode até referenciar que essa foi uma das nossas falas, tá, e em relação a isso, que toda a rede tem que estar estruturada para realmente deixar aquela porta ali como uma referência de urgência e emergência, né, e porque se chegar na UPA, realmente a gente vai fazer contato e vai conduzir a criança para o atendimento especializado que ela precisa naquele momento. E agora, não tem como você não deixar a mãe, o pai levar a criança até uma porta de entrada. E outra coisa que a gente sempre se posicionou em relação ao hospital regional, que todo o recurso da alta complexidade do município de São José, ele fica dentro do regional. Então, aquilo ali é uma porta aberta para São José, sim. Todos os munícipes devem se adentrar àquela porta, sim. Por quê? Porque nosso recurso da alta complexidade, nós não somos pleno. Então, como nós não somos pleno, quem fica com a nossa cota da alta complexidade é o Estado. Então, o Estado tem que investir o nosso recurso no regional, sim, e ali é uma porta de atendimento. Então, isso eu sempre deixei claro em todas as reuniões que eu fui chamada em relação a essa entrada dos munícipes no regional. Tá? Então, a nossa posição sempre foi em relação a isso, que ali é uma porta para São José, sim. Obrigado, secretária. Eu já vou lhe passar a palavra, vereador, até para a gente já estar mais ou menos encaminhando para o final, vereador Lemos. Eu acho que só é importante frisar uma questão de que, independente se é de alta complexidade, se é de média complexidade, mas quando a mãe vê o filho caído, machucado, doente, ela quer correr para o hospital. Então, a importância do hospital para dar um amparo para aquela mãe, para aquele pai, para aquela criança, independente da sua complexidade, é uma maneira de o pai ver uma garantia de levar para aqueles profissionais que conhecem, que podem dar um atendimento. Então, acho que isso é fundamental. Vereador Antônio Lemos. Não, só complementar a fala da
secretária Sinara, de que ela disse no início de a UPA já faz um atendimento de 5, 6 mil atendimentos mês, e antes da pandemia, obviamente, né, todos esses números antes da pandemia, e, ao mesmo tempo, a própria pediatria, a emergência pediátrica do Hospital Regional, também faz quase que o mesmo número, 5, 6 mil atendimentos por mês, 2019, antes da pandemia. Então, fechar essa porta e trazer essa demanda para São José, não tem como. Por isso que eu não entendi, e eu perguntei ao doutor Marcelo, da sua resposta ao Ministério Público, dizendo de que São José não se mostrava contrária. Nós não temos como comportar isso. Não teríamos mais 5, 6 mil atendimentos mês. Eu não faço parte da gestão, não faço parte, mas conheço a realidade de São José. Além de que Palhoça, e como já disse a secretária Sinara, não tem esse atendimento tão complexo e tão completo quanto São José, e nós não poderíamos atender a demanda dos outros municípios. Eu estou satisfeito, muito satisfeito em ver o empenho do Dr. Edson de Luca no manter esse serviço aberto, dos profissionais, em honra, em respeito aos profissionais do Hospital Regional. A gente, na Câmara de Vereadores, encampamos essa batalha, fomos muito bem recebidos pela liderança aqui de São José e também na Secretaria de Saúde. A minha percepção é de que há mais uma falta de entendimento no Hospital Regional do que uma necessidade ou uma realidade dessa necessidade do fechamento. Eu penso, igualmente, como disse a secretária Sinara, nosso dinheiro tem que ser investido ali. É um hospital que precisa talvez ampliar, ao invés de pensar em suspender ou tirar a emergência pediátrica, talvez fazer a internação pediátrica, que seria um passo importante. Mas estou muito satisfeito, a decisão já está tomada, não será fechado, e que nós possamos agora, talvez empenhados com o doutor Marcelo, doutor Edson, a Sinara, os vereadores, nós nos empenharmos a buscar uma ampliação da pediatria no Hospital Regional. Eu agradeço muito a atenção do doutor Marcelo. Eu, da minha parte, estou satisfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Então, para passar para as considerações finais, passo para a vereadora Aline para que possa fazer a sua fala. Bom, eu também fico satisfeita, né, em saber, agradeço a participação de cada um de vocês, o empenho, o trabalho de cada um. Parabenizo o doutor De Luca pelo seu trabalho, né, pelo seu empenho, pela sua dedicação. A secretária também, Sinara, pelo seu trabalho aqui no município de São José, e cada um dos seus participantes, e mais uma vez me coloco à disposição, e agradeço o vereador André por presidir a reunião e também conduzir os trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde, vereador, obrigado. Doutor Marcelo, suas considerações. Agradeço a oportunidade de participar, de esclarecer, né, e como foi dito, o governador garantiu que a emergência pediátrica vai continuar aqui, então ela continua aqui, né, e que realmente a ideia era uma saída temporária para que fossem ofertados novos leitos de UTI. Essa era a ideia primária. Então, seria a transferência de um serviço para a abertura de novos leitos de UTI por 90 dias, e depois retornaria para cá. Mas foi mantida, então, por decisão do governador, vai ser mantida a emergência pediátrica aqui funcionando, né? Ela está funcionando, não teve interrupção no serviço, não vai ter, por enquanto. Agradeço a todos, uma boa tarde a todos também. Boa tarde, doutor Marcelo. Secretária Sinara, suas considerações. Quero agradecer ao doutor Marcelo, quero fazer uma referência a ele, que esteve quando eu assumi a Secretaria de Saúde, a discussão com o regional era muito distante, e a gente tem conseguido se aproximar, tem conseguido falar. Doutor Marcelo tem sido parceiro, tem sido muito aberto, sempre que é procurado para discutir, ele está à disposição. Então,
quero agradecer por esse empenho dele. Quero mais uma vez sensibilizá-lo, como sensibilizei na última reunião que a gente participou, de que eles têm que se empenhar e buscar um olhar para o hospital regional, desde da sua estrutura, das suas reformas, porque tudo que acontece ali dentro, muitas das coisas, das situações que são melhoradas, são porque são feitos, são pessoas que se empenham em ajudar, ações que acontecem em prol do hospital regional. Então, de sensibilizar o secretário André, o governador do estado, principalmente, que venha conhecer o regional, que venha ver a estrutura dele e que tenha um olhar em relação a ampliar, a melhorar aquela estrutura, porque nós estamos carentes de uma estrutura de alta complexidade no continente. Então, o regional é uma porta, ele tem condições de ser ampliado, ele tem condições de ser melhorado, e a gente pede muito esse olhar em relação, doutor Marcelo, ao nosso hospital regional, então, de São José. Agradecer aos vereadores, tá? Dizer que a Secretaria de Saúde está à disposição, e agradecer também ao doutor Edson, que também, se quiseres conhecer os nossos números e conhecer como funciona a pediatria de São José, será bem-vindo, inclusive para contribuir, né? O que ele tiver para contribuir e melhorar o nosso atendimento também será bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, secretária. Agora eu passo para o doutor De Luca fazer as suas considerações. Então, só comentando, então, com relação à abertura de novos leitos, né, a gente teve a fala do governador na terça, que não é fechando o serviço, né, para abrir outro. Tem que manter o serviço, e ele mesmo falou, tem condições de abrir em outro lugar, tanto que em Biguaçu abriu, né, leitos lá para UTI, e a gente teve na terça-feira já uma planilha da ocupação de UTI, de leitos, que está estável, não está havendo a lotação, né? Então já está mais estável. Então não é fechando o serviço para abrir outro, né? Então ainda mais que uma pandemia que vai passar, né? Falando ali, com relação ao encaminhamento da UPA de São José, eu estava lá na emergência no dia e eu ouvi o comentário, podem ter trocado de UPA, né? Então é isso. Agora, então só enfatizando também ali a fala do Antônio com relação à ampliação, realmente a situação é melhorar o serviço. A melhor coisa seria uma ala de internação. Seria ótimo, porque a gente sabe como diminuiu bastante os leitos de internação na Grande Florianópolis de pediatria. Só tem o hospital universitário e o hospital infantil. Eu, que trabalho no HU também há mais de 25 anos, quando entrei lá, tinham 25 leitos. Agora só tem 10. Diminuíram 15. Né? E o infantil também teve dificuldade, principalmente com o RH, né? Tem espaço, mas não tem pessoal para manter nos leitos. Então também diminuiu o número de internação. E nós, lá com a observação, muitas vezes, crianças que precisavam internar, ficamos às vezes com 3 dias a criança lá, até que consiga uma vaga. Né? Então, conseguimos, né, diminuir essa situação de internação também. Então, uma ala é possível, né? Já houve comentário lá, um espaço lá no quarto andar lá do hospital regional de criar uma ala de internação. Né? Agora, tudo bem, a pandemia não é possível agora de imediato, mas é uma coisa que pode ser feita, então, para ampliar o serviço. Eu agradeço muito a oportunidade de colocar lá a nossa situação. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Edson. Quem sabe na próxima reunião que a gente fizer da comissão seja para a gente discutir a estruturação, a ampliação desse setor, que a gente sabe que é importantíssimo. E eu tenho certeza que também que o diretor, o doutor Marcelo, também entende assim. E uma coisa que é importante frisar, e o nosso encaminhamento principal dessa reunião é essa boa notícia de que não vai ser fechado, né, dito pelo próprio governador, mas de que essa conquista, que a gente pode chamar de uma conquista, né, mesmo que não seja algo novo, mas as portas vão ficar abertas, é uma conquista que passa primeiramente pela comunidade, pelas mães, pelos pais, né, pelos profissionais que nos procuraram, e eu digo até em nome do vereador Antônio Lemos, que foi quem encampou isso, inclusive aqui na Câmara Municipal de São José, de que se assim está sendo, de não ser fechado, é porque teve um clamor da comunidade, né, da nossa população, para que não fosse fechado, porque eles consideram muito importante esse serviço. E no dia que se falou que ia fechar, essa comoção nos procuraram, e com certeza é por isso que hoje não está sendo fechado. Então, por isso que é importante a participação sempre da população.
Eu quero agradecer, né, a vereadora Aline, o vereador Antônio Lemos, o doutor Marcelo, a secretária Sinara e o doutor Edson, e dizer para vocês que é muito importante mesmo a participação de vocês nessa reunião pública aqui na TV Câmara, na Comissão de Saúde, porque a gente está conversando com a população. Então, as pessoas, né, de São José, mas também da Grande Florianópolis, porque abrange muito mais agora a TV Câmara, estão ouvindo o que vocês estão falando. E isso é importante para que eles tenham clareza do que é, do que não é. Então, por isso, eu agradeço em primeira mão, porque não é só uma reunião da Comissão da Câmara de Vereadores de São José, mas é uma reunião para a nossa população de Santa Catarina. E sendo assim, eu agradeço e desejo uma boa tarde, né, uma boa noite, que já estamos chegando no final da tarde, para toda a nossa comunidade de São José, da Grande Florianópolis, de Santa Catarina. E na segunda-feira nós teremos a nossa sessão ordinária aqui na Câmara, que acontece às 4 horas da tarde, e já convidamos vocês para participarem, assistindo através da TV e também das redes sociais. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos, como este, que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Você já conhece as nossas redes sociais? Lá você acompanha de perto tudo o que acontece no Parlamento Josefense. Câmara Municipal de São José, cada dia mais perto de você. Este programa é livre para todos os públicos. O jornalismo contribui e muito para a sociedade. Ao trazer a notícia, a utilidade pública, a denúncia. Mas como será fazer jornalismo aqui em São José? Quais os desafios, conquistas e superações? Este é o tema do nosso Câmara Debate de hoje. Para este programa, eu tenho ao meu lado o jornalista Henrique Santos. E o nosso convidado de hoje é o jornalista também, Lucas Saltier. Tudo bom, Fernando? O Lucas é filho do seu Belmiro Saltier. O seu Belmiro é um grande expoente do jornalismo brasileiro. Infelizmente, ele nos deixou agora na metade de junho de 2020. Para teres uma ideia, Fernando, o seu Belmiro, conhecido aqui entre os vereadores, os funcionários da Câmara de São José, por toda a cidade também, ele foi vencedor de 2 prêmios ESSO. Ele teve a maior premiação do jornalismo brasileiro e até 2019 ele atuou como editor-chefe do jornal Correio de Santa Catarina. Ele fundou esse jornal no ano de 2000 e, curiosamente, ele fundou em 19 de março, que é o aniversário da cidade de São José. Veja só, aqui de São José. Lucas, seja muito bem-vindo. Lucas, eu já vou começar te questionando. Nós passamos por um momento difícil, né, que é a pandemia do novo coronavírus. E recebemos, é claro, no jornalismo, muitas críticas. Principalmente porque as pessoas gostariam que a gente desse boas notícias. Mas o desafio do jornalismo é divulgar as notícias, sejam elas boas ou ruins. E aí eu te pergunto, Lucas,
Qual é o maior desafio neste instante de se fazer jornalismo? Bom, boa tarde, Henrique. Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, é realmente uma época bem desafiadora, com muita coisa acontecendo. Se em épocas normais o jornalismo já é uma profissão difícil, agora, durante a pandemia, essa dificuldade foi bem aumentada. Então, o que está acontecendo agora é que realmente o mundo inteiro está passando por um problema que acontece talvez a cada 100 anos e realmente fica difícil, e nesses momentos, achar notícias boas, mas elas são importantes também e têm que ser divulgadas tanto quanto a realidade, né? Porque há notícias boas e ruins que temos que dar todos os dias, né? Então, cabe ter um equilíbrio disso aí para poder refletir bem a realidade do que a gente está passando. Ô Lucas, queria saber de ti, já que o Correio de Santa Catarina atualmente é um dos únicos jornais que ainda circula de forma impressa na nossa cidade de São José. Quais são os desafios, já que a gente está falando da pandemia, de vocês fazerem o jornal de vocês, que é o Correio, chegar para as pessoas mesmo, porque tem essa dificuldade de distribuição, tem essa dificuldade dos locais estarem abertos, tem toda a questão sanitária envolvendo a pandemia, mas mesmo assim, semanalmente, toda sexta-feira, vocês distribuem, vocês entregam o Correio de Santa Catarina por diversos pontos da cidade. Isso, a gente mantém ainda o jornal impresso porque existem ainda muitos leitores que preferem esse tipo de veículo, né, esse tipo de produto, preferem se informar através do jornal impresso, né? Tem muita gente que ainda não se adaptou a ler notícias em celular ou computador de modo digital, né? Então, o impresso ele ainda tem uma força, ainda é um produto que informa muita gente, mas é um produto difícil de fazer, né, que está caindo em desuso, mas a gente procura manter ele relevante e bem distribuído, porque por ser um produto caro, a gente não pode ter a gente tem que fazer uma boa distribuição para ele ter uma boa inserção na cidade. Então, a gente está sempre bem atento aos pontos de distribuição, se o jornal está saindo bem e se ele está sendo pego um por pessoa, talvez 2 por pessoa, porque ao longo dos anos a gente, quando começa a descobrir que em um ponto de distribuição, por exemplo, alguém vai lá e pega todos os jornais que é para usar o papel por outros motivos, né? Então a gente acaba tendo ou que tirar aquele ponto de distribuição ou conversar com a pessoa responsável pelo ponto para ver se ajuda, que é tudo para manter o jornal de forma relevante e sendo lido, né? Porque como é um produto caro de se colocar e a nossa distribuição é gratuita, a gente tem que estar sempre atento a essa questão. O Correio de Santa Catarina, Lucas, foi fundado por seu pai, como o Henrique trouxe agora há pouco os detalhes, tem 20 anos e ele veio então com essa pegada do impresso, se mantém assim. E aí eu te pergunto, nós temos o jornalismo digital hoje, muito realizado por diversos veículos. As próprias redes sociais, né? As redes sociais também, e muitos jornalistas, inclusive, também trabalhando fortemente nas redes sociais e concorrendo, inclusive, com jornais grandes por aí, como nós temos vários colegas jornalistas com um número de seguidores altíssimo. O próprio Correio tem uma atuação relevante tanto no seu site quanto no Twitter. Facebook também. E a gente observa, né, Henrique e Lucas, que nós temos aí colegas jornalistas com um número expressivo de seguidores. Qualquer postagem que eles fazem dá um número grande de compartilhamentos, curtidas, comentários, e no fim das contas é isso que se busca, né, que é a visualização. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é o papel do jornalismo impresso na sociedade? Ele tem alguma diferença do jornalismo digital? Ele tem diferenças até pela periodicidade, né? Como o jornal ele é semanal, há um tempo maior para se contar uma história talvez um pouco mais elaborada. Claro que as histórias também no meio digital são tão elaboradas quanto, mas no meio digital tem essa característica de ser mais de acordo com conforme vai acontecendo, a gente já vai noticiando. No impresso,
a dificuldade, o desafio, né? Tu filtrar, de certa forma, e resumir tudo que aconteceu na semana de forma clara. Porque tem coisas que acontecem ali, por exemplo, o nosso jornal sai sexta-feira, tem coisas que acontecem na segunda, na terça, na quarta já é outra coisa. Então, para poder publicar na sexta, tu tem que contar a história talvez de uma forma resumida, passar um pouco mais por cima, não tão pelas aquelas detalhes que a gente vai dando ao longo da semana no meio digital, né? Então, é um desafio interessante porque isso exige um melhor jornalismo até, né? Uma história mais bem contada do que aconteceu, por exemplo, nos últimos 7 dias. E para quem pega o jornal, é muito importante ter isso contado de forma clara, né? Tu sabes, Fernando, eu estou aqui na Câmara como jornalista desde 2016. E a gente tem uma circulação de vários jornais aqui na Câmara. Tinha o Oi São José, o próprio Correio, claro. O Jornal de Barreiros, que é um jornal dos mais tradicionais aqui da cidade. O Expresso. Tinha muitos jornais. E aos poucos eles foram acabando, foram migrando para outros espaços, enfim. Mas toda sexta-feira, desde a época que eu cheguei aqui, já passou de 4 anos, toda sexta-feira havia aquela expectativa de chegar o que vai estar escrito no Correio, qual nota que vai estar publicada no Correio, será que aquele release que a Câmara mandou teve uma repercussão no Correio? Eu acredito até diversos jornais aqui da cidade, uns menores, outros maiores, enfim, mas a credibilidade, até pelo seu Belmiro, pelo Lucas, pelo Albano, enfim, pelo pessoal de todo o Correio, acho que a credibilidade era muito grande. Não é à toa que o jornal está aí 20 anos e é um jornal que continua na cidade. Eu acho que hoje, né, Lucas, são 5.000 exemplares que vocês distribuem gratuitamente pela cidade, né? E é um jornal ainda que o pessoal, o povo, para ler, para ver o que saiu no principal jornal da cidade, que para nós é o Correio de Santa Catarina. Ótimo. E o Lucas estava falando ali sobre essa questão da notícia ela ser mais bem contada, mais bem detalhada, que é uma característica que nós, enquanto jornalistas, aprendemos na universidade, né? Justamente com a influência americana dos jornalistas lá, do novo jornalismo, né? Que tinham tempo para produzir, claro, que num tempo em que a tecnologia também era mínima, né? Era apenas, estava concentrado apenas nas áreas militares e depois, também, né? Exato. As grandes reportagens. Exato. Tanto é que viraram livros depois, né? Nós tivemos jornalistas ali que ficavam 3 anos, 1 ano para produzir uma reportagem. O próprio Caco Barcelos, que faz um programa hoje na Globo, ainda mais ou menos focado nesse estilo. Exato. Então, mas são poucos, né? É uma outra característica. Agora, trazendo para os dias de hoje, isso tudo é história, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, o grande desafio além disso tudo que nós temos aí de tecnologia, nós conseguirmos conseguir patrocínio, conseguir a boa informação, juntar tudo isso e com a equipe mínima, né, Lucas? Porque quantas pessoas trabalham aí na produção do Correio? Agora a gente está com menos gente, essa pandemia não dá para negar que a gente também foi afetado. Então, nós estamos com 3 pessoas produzindo conteúdo, mas o jornal tem uma perspectiva de expansão, que já eram os planos que a gente vinha trabalhando desde o ano passado. Tem coisas que atrasam um pouquinho, mas nós vamos ampliar os nossos produtos. E como você falou, Fernando, a questão é ter gente. O jornalismo se faz com quanto mais gente, melhor, né? Agora tem que ter existe. Perdemos um pouquinho da nossa conexão, já o Lucas volta com a gente. E o que a gente observa hoje, né, Henrique, é que nós temos pouca gente produzindo muita coisa. E cada vez mais alguns jornalistas concentram outras atividades, né? As redações cada vez mais enxutas, pauta, né? Exato, mais enxutas. A gente tem visto agora nesse período de pandemia, Fernando, quantos jornalistas foram demitidos das rádios, das televisões. Sempre acaba o papel sobrando para o jornalista. Aí o cara que fazia uma função, tudo bem, acho que na tua época, tu é mais velho do que eu, com certeza, mas tudo bem que na tua época de faculdade tinha um pauteiro, tinha um repórter, tinha um editor. Exato. Hoje o mesmo profissional ele faz tudo. Exato. Ainda tem que entrar em contato com a fonte. São 10 assuntos por dia.
Como o Lucas falou pra gente ainda há pouco, o que aconteceu na segunda, na terça, já não é mais a mesma coisa que aconteceu na quarta-feira. Que era uma característica até então, né, Lucas? Era uma característica do rádio, que era a instantaneidade. Ou seja, o rádio tinha essa coisa do dava a informação, daqui a pouco já atualizava, já trazia um outro dado. Audiência rotativa, né? Exato. E, de certa forma, o que nós temos hoje no jornalismo impresso é o grande desafio de brigar, né, de igual para igual com o digital. Esse é o grande desafio, né? Lutar de igual para igual com o digital, né, Lucas? Desculpa, o som falhou aqui. É possível repetir a pergunta? Sim, sem o som. Eu falava aqui, Lucas, que o grande desafio que eu vejo hoje é o impresso brigar de igual para igual com o digital. É uma luta meio complicada, né? É difícil. A tendência natural dos impressos realmente é um produto que tende a desaparecer. Eles ainda são relevantes, ainda tem uma inserção, mas o mundo hoje, as coisas passam por uma modernização. É um tipo de tecnologia e produto que ele vai cair em desuso. Isso aí é um fato, não tem como negar isso, é difícil lutar contra isso. A maioria dos grandes jornais do mundo já se despediram das rotativas, né? Então, mas enquanto ainda for um produto que ele tiver um equilíbrio financeiro e tiver leitura e relevância, é interessante manter, sim. Enquanto a gente ainda estiver informando alguém as coisas que estão acontecendo, eu acho importante manter. Mas é claro que num futuro até próximo, é provável que a maioria dos impressos já tenha terminado, mas enquanto ainda for possível, a gente vai continuar fazendo. Nós tivemos o Diário Catarinense, né? Que era um veículo fortíssimo, né? E continua sendo, mas agora digital somente, porque se despediu do impresso depois de muitos anos, né, Henrique? E por outro lado, Fernando, temos o Notícias do Dia, que é outro jornal da cidade, que tem investido cada vez mais em colunistas. Trouxe pessoas da ex-RBS, agora NSC, enfim, e tem não investido tanto na parte de notícias, que aí fica no dia a dia, nas redes sociais, nos sites, mas o jornal impresso focado cada vez mais nas colunas. Ô Lucas, queria saber de ti, já que nós estamos numa época de pandemia e a gente falava sobre o contato com as fontes, com as pessoas, essa conversa que todo jornalista tem que ter, independente de ser novo, de ser antigo, de seus métodos atuais, de suas redes sociais, mas como é que fica agora o contato com a fonte, o contato com a pessoa que pode trazer a informação, dependendo agora, você não pode ter aquele contato direto, não pode ter uma reunião escondida, não pode ter um segredinho, mas como é que fica esse contato, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Acaba prejudicado, porque muito de se fazer jornalismo depende de tu encontrar as pessoas, de tu estar fisicamente presente nos locais, conversando olho no olho. O jornalismo fazer reportagem, gastar a sola de sapato, né? Andar a cidade, estar nos locais. Realmente a pandemia prejudicou isso, fica um pouco mais difícil extrair boas informações diretamente das fontes, porque tu depende ali de uma comunicação que é muito fácil ser cortada, né? Então, mas o jornalismo em essência se mantém, né? Independentemente do qual produto, se é impresso ou se é digital, até hoje o jornalismo como essência se mantém, que é ter boas fontes, contar uma boa história, ter uma boa equipe e conseguir passar as informações relevantes e proveitosas. Por mais que o produto mude, seja vídeo, seja podcast, todos os novos formatos, o essencial se mantém, né? Então, fazer um bom jornalismo ainda carrega todos os ensinamentos, por exemplo, do meu pai, que é um cara que veio lá das antigas, de coberturas de Copa na década de 70, muito do que vem de lá se mantém. As coisas vão se modernizando, vão se moldando, mas eu acho que a essência do jornalismo ainda é a mesma. E tu sabes, Fernando, até aproveitando o ensejo que o Lucas falou do Seu Belmiro, a gente conhecia como Seu Belmiro, alguns outros mais antigos falavam o Bel, e ele estava sempre aqui, às
sessões ordinárias aqui na Câmara continuam sendo as segundas e quartas-feiras. E ele estava sempre aqui ou com o seu gravadorzinho ou com o seu bloquinho, ia, conversava com um, conversava com outro, aí estava ali na hora do cafezinho, sempre atento aos mínimos detalhes, fazendo aquele jornalismo antigo, até que o Lucas citou, das Copas do Mundo, sobre a sua carreira no Rio Grande do Sul, sua carreira em São Paulo, mas aqui exercendo o seu papel, sempre buscando boas histórias. E a gente sabia, seu Belmiro, segunda e quarta-feira, vai estar aqui na Câmara, e se ele não tivesse, a gente perguntava, o que aconteceu? Ou o Lucas estava aqui, ou o próprio Albano também, que faz parte do Correio. Alguma coisa deu. Alguma coisa deu, mas ele estava sempre aqui e sempre instigando, sempre descobrindo um detalhezinho ou outro, fazendo aquele jornalismo. É um grande professor, né, cara? E ficam aí lições. E o Lucas falava sobre gastar a sola do sapato, é o que a gente aprendeu nos livros com jornalistas antigos, né? E alguns destes, como foi o caso do seu Belmiro, carregava isso no dia a dia como prática. Hoje o pessoal gasta o dedo no WhatsApp. Exatamente. Ó, eu percebo aí que nós tivemos uma diferença muito grande, um desenvolvimento muito grande no jornalismo com a chegada das tecnologias de forma muito rápida, é verdade. E recordo que para marcar uma pauta há pouco mais aí de 5, 10 anos, cara, era tudo por telefone, o e-mail. Hoje com o WhatsApp é uma velocidade, uma praticidade, agilidade, algo realmente muito legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta então. Como o nome do programa é Câmara Debate, a gente tem que aproveitar para colocar uma lenha nessa fogueira aqui, então vamos aproveitar. Temos liberdade para isso. Hoje, no jornal, no Correio, nós temos ali as reportagens, e aí eu te pergunto, Lucas, quanto do jornal hoje é feito da redação em percentuais? Quanto é feito da redação, com pesquisa na internet, com release, com isso, e quanto é feito com a sola do sapato, indo até o local? Olha, Fernando, no momento está praticamente 100% da redação, tendo que extrair todas as informações, no fundo é de casa, né, que eu estou trabalhando. Então, eu não tenho conseguido ir para a rua, que é o que eu sempre fiz no Correio. O Belmiro ele ficava mais com a cobertura da Câmara, a cobertura política da Prefeitura, e eu rodava a cidade, né? Tanto São José quanto Palhoça, Biguaçu, pegava e ia fazer alguma matéria em alguma localidade, fazer também para ter o material fotográfico. E agora isso também com uma equipe reduzida acabou se retraindo bastante. Então o jornal é praticamente feito inteiro de casa, e com essa vantagem também que as tecnologias permitem, que como você falou, checar a informação de forma rápida e pelo WhatsApp, né, e os outros tipos de contato. Então tem sido uma busca pelas histórias que estão acontecendo de casa mesmo. Eu observo, e como eu também estou na internet, no YouTube, e estou sempre procurando informações, a gente está sempre produzindo, porque esse é o nosso objetivo no jornalismo, produzir conteúdo. Então, a gente vai sempre pegando as informações, e aí eu observo que no jornalismo que a gente faz hoje, exige muito da gente, exige muito do profissional. Seja o profissional gastando sola do sapato, ou seja ele na redação, exige muito dele. Né? A questão de ética, a questão do checar a notícia, né? Que é um grande diferencial da nossa profissão, checar a informação. Depois fazer a revisão. Fazer a revisão, que é a garantia da nossa credibilidade, que é, no fim, sim, o nosso maior patrimônio. Né? Então, eu acho que é isso. Exige muito mais do profissional no dia de hoje, né, Henrique? Ô, Fernando, até tu falavas em checar, em sola do sapato, eu falei a parte da revisão também, que é uma parte bastante importante. Eu queria saber do Lucas, bem rápido, Lucas, e as fake news? Como é que tu lidas com isso? Como é que tu faz a distinção entre os e-mails, os releases que vocês recebem? Isso aqui é uma propaganda, isso aqui é algo que pode ter uma conotação política, uma conotação ideológica, ou então isso aqui vai ser mais importante para o meu leitor, que é o leitor josefense, o leitor que tem, como falasse para a gente, um leitor do jornal impresso, que normalmente é um perfil mais velho, enfim.
Como é que tu faz essa distinção de tudo que tu recebes para ver o que vale a pena mesmo para colocar no jornal, para divulgar nas redes sociais, enfim, até para o leitor continuar mantendo a credibilidade que o Correio tem nesses 20 anos? Eu acho que existe uma diferença entre a notícia falsa e aquela história inflada. Eu quero dizer com isso, assim, por exemplo, quando nos passam algum release, alguma informação, pode ser uma matéria completa, pode ser uma matéria até muito bem escrita de uma assessoria de imprensa. O desafio aqui editorial é realmente depurar o que tem de mais proveitoso e relevante disso. Algumas vezes parece que tem um título muito chamativo, parece uma coisa muito boa, aí tu vai ver, começa a ver nos pormenores e no fundo de concreto é pouca coisa. Pode render uma nota, como pode não. Então, é um trabalho, todo dia tem que estar filtrando, no meu caso são uns 300, 400 e-mails por dia, que tem que ver o que tem de relevante lá, e eu vou te dizer que não tem tanta coisa relevante assim, que é muita coisa, vou usar o termo aqui, é fumaça. Então, não dá para ficar publicando coisa que não tem, as pessoas não vão se ater a pouca concretude. E, ao mesmo tempo, também tem as fake news, né, que a gente recebe, que tudo, geralmente, coisas que vêm, assim, denúncias por WhatsApp, tudo tem que ser muito bem checado, porque tem coisa que parece muito bem